Capítulo 4. O amor policonjugal. Conta-se que Oxum, filha de Orunmila, era uma orixá tão bonita que foi cortejada pelos deuses do Orun, o mundo espiritual, na mitologia iorubá. O primeiro foi Oxóssi, entidade da caça e da riqueza, conhecido por sua beleza, vigor e força. Oxóssi levou muitos presentes para convencer o pai de Oxum a dar-lhe a mão da filha em casamento, o que Orunmila fez com muito gosto. Porém, depois de passar um tempo na floresta com seu noivo, Oxum retornou à casa do pai triste e chorosa. Oxóssi vivia pelas matas e nunca oferecia à vaidosa esposa um pente ou um espelho para que ela pudesse enxergar e cuidar de seus belos cabelos. Então, um tempo depois, apareceu Ogum, o orixá guerreiro e ferreiro, também pedindo a mão de Oxum a Orunmila, que lhe concedeu com muito gosto. Mas Ogum reclamava demais da vaidade excessiva de Oxum, que só pensava em sua própria beleza. Mais uma vez, Oxum retornou à casa do pai triste e chorosa. Eis que chegou a vez de Xangô. Rei, galante e forte, ele foi até Oxum e conquistou seu coração. Os dois se casaram e tiveram filhos. Contudo, à medida que o tempo passou, ambos sentiram necessidade de se relacionar com outros orixás, e foi assim que Xangô também se tornou esposo de Yamsan Obá. Durante muito tempo, todos viveram em harmonia. Só que Obá passou a se sentir incomodada com as demonstrações de afeto que Xangô conferia a Oxum. Certa vez, resolveu perguntar à primeira esposa o que ela fazia para conseguir chamar tanta atenção do marido. Obá, corte uma de suas orelhas e a cozinhe para nosso rei. Desse modo, ele vai desejar passar mais noites com você, aconselhou Oxum, que apontava para sua orelha sob o turbante como se dissesse, veja, eu cortei a minha. Obá seguiu o conselho de Oxum, mas Xangô estranhou a comida. Ao descobrir o que a esposa havia feito, Xangô acabou por expulsar Obá do reino. Quem lê a história de Xangô e Ogum por um viés estereotipado pode acreditar que se trata de um mito preventivo sobre a impossibilidade da poligamia, a união conjugal de uma pessoa com várias outras. Mas o fato é que todas as formas de amor, não importa se monogâmicas ou não, têm seus próprios desafios, exigindo dos amantes determinadas sabedorias. Quando as estudamos a fundo, temos a oportunidade de refletir sobre nós mesmos, de nos conhecer melhor e, com isso, ter consciência do que buscamos e do que queremos quando amamos. A lição por trás da história de Xangô e de Ogum é a de que, ao consentir em ter múltiplos parceiros, os 4 orixás optaram por construir uma vida cujo equilíbrio depende de um profundo senso de comunidade, no qual é preciso cuidar para não ser tomado pela inveja. Porém, o ciúme de Obá e o ardil de Oxum acabaram prejudicando justamente esse arranjo, que poderia ter sido harmonioso. A questão que se coloca, então, é, como esse relacionamento poderia ter sido harmonioso? Já sabemos que o ciúme e o ardil atrapalharam, mas seriam esses os únicos desafios? Afinal, como se dá o amor? No contexto da policonjugalidade? A resposta a essa pergunta está em outro orixá, Orunmila, o pai de Oxum, também conhecido como Ifá, o deus da sabedoria e do destino. De acordo com a filósofa Sophia Oluwole, Orunmila representa um pensamento que entende a filosofia como um exercício espiritual de autoconhecimento. Assim, filosofar é buscar saber quem somos. Para nos auxiliar nessa jornada, o orixá deixou escritos versos sagrados, por meio dos quais compartilha histórias que nos ajudam a pensar sobre a condição humana. Em uma delas, Orunmila fala de um rato que, num dia quente, aproximou-se da beira do rio. Lá, viu um peixe que parecia muito feliz e pensou consigo mesmo que ele deveria estar bem confortável no frescor das águas. O rato decidiu mergulhar no rio, no qual permaneceu submerso por alguns segundos. Mas, passado um breve tempo, sentiu-se sem ar e teve que colocar a cabeça para fora d'água. Não só sentiu-se cansado de nadar, até de boiar. Resolveu, então, desistir da empreitada e voltou para a terra. Em outro dia, o peixe viu o rato do lado de fora, aparentando estar bastante satisfeito. Diante dessa cena, quis sair da água e viver como um rato, mas, claro, ele também não conseguiu. Nessa fábula,
Oram Milá nos ensina a importância de conhecermos nossa própria natureza antes de tomarmos nossas decisões e seguirmos um caminho. No amor, não é diferente. É impossível amar, seja lá como for, sem antes conhecermos a nós mesmos. O autoconhecimento é o primeiro e fundamental degrau para que sejamos capazes de buscar o que precisamos e para que, inclusive, saibamos identificar o tipo de amor que melhor nos convém. De acordo com o sistema de Oram Milá, as pessoas são formadas pelos 4 elementos: água, fogo, terra, ar. Esses elementos são organizados no Ori, nome Yorubá para cabeça, por meio de 100 búzios que preenchem 4 posições: a frontal, a esquerda, a direita e a adjunta. Cada posição e seu elemento determinam a maneira de ser de um indivíduo. Por exemplo, grosso modo, o fogo remete ao desejo e à capacidade de tomar decisões. Com isso, se alguma pessoa não tiver o fogo em seu Ori, provavelmente tem dificuldade em se decidir. Por outro lado, uma pessoa com muita influência do fogo tenderá a ser irascível e não lidará muito bem com obstáculos em seu caminho. O importante é saber que, quanto melhor você conhecer o seu Ori, maiores são as chances de viver em harmonia. O sistema é bastante complicado, pois, como se pode ver, há um grande número de arranjos possíveis. Existem desde combinações envolvendo pessoas com 4 elementos diferentes, cada um em uma posição, até pessoas com o mesmo elemento em todas as posições, ou 2 elementos que se alternam. E por aí vai. Além disso, mesmo que 2 pessoas possuam os mesmos elementos nas mesmas posições, não significa que seu Ori seja igual. Um mesmo elemento pode apresentar variações. Por exemplo, a água pode ser calma ou revolta, o ar, uma brisa ou uma ventania. Ou seja, o processo do autoconhecimento não é fácil, e enxergar a constituição interna de um indivíduo é uma ciência complexa. Na sociedade Yorubá, o que isso tudo mostra é que a Ori é de extrema importância, porque dá aos indivíduos sua direção no mundo. O problema é que ele não nasce equilibrado. Então, quem quiser que sua caminhada seja prazerosa não tem de tentar alcançar a harmonia de seu Ori, e a única maneira de fazer isso é por meio do amor. Note que, aqui, amar não é completar algo incompleto, mas sim encontrar equilíbrio para os elementos. Acontece que, para a sociedade Yorubá, uma relação afetivo-sexual não é determinada só pelos cônjuges, mas também pela comunidade, que, assim como cada indivíduo, é um corpo com um Ori. Na comunidade, ninguém vive separado, todos caminham juntos. E, por isso, o mau funcionamento de um único aspecto pode impactar a todos. Essa noção está de acordo com o que vimos no primeiro capítulo, O Caminho do Amor, sobre esse sentimento não ser uma emoção individual, mas envolver toda a comunidade. Um dos maiores pensadores do século XX, o senegalês Cheikh Anta Diop, esclarece ainda mais essa perspectiva. Segundo ele, se um indivíduo faz parte de um coletivo, suas escolhas não podem ser meramente individuais. Assim, num contexto africano tradicional, nenhuma decisão pode ser tomada pensando apenas no que nos agrada. Uma ação possui sempre uma dimensão coletiva, política e espiritual. E o amor não foge a essa regra. Outro pensador que corrobora essa ideia de que relação amorosa diz respeito também à comunidade é Carlos Mouri, cientista social cubano-jamaicano. Mouri chama a atenção para o fato de que, se uma pessoa vive sozinha, todo o seu repertório, toda a sua sabedoria morre com ela. Nesse sentido, ninguém pode ser sozinho, de modo que as uniões amorosas tornam-se fundamentais para que as pessoas aprendam umas com as outras. É por meio desse aprendizado que elas terão acesso, por exemplo, ao que é necessário para conquistar o bem-estar e levar uma vida proveitosa para si e para a sociedade. Dentro desse contexto, dessa sociedade em que as escolhas jamais serão individuais e de que a vida deve ser compartilhada, o amor policonjugal não difere muito do monoconjugal. De um modo ou outro, devem-se levar em consideração as necessidades dos amantes e também do grupo no qual estão inseridos. Pouco importa se se trata de poligamia ou poliandria, em que apenas a mulher possui múltiplos parceiros, tampouco se estamos falando de relacionamentos abertos nos quais o gênero não entra em questão. O fato é que,
Dentro dos vários arranjos possíveis do relacionamento iorubá, não há lugar para o capricho de um único indivíduo e a monogamia nem sempre dá conta de todas as necessidades de uma comunidade. As mulheres da etnia Odabi, povo nômade que habita a República dos Camarões, podem se casar com mais de um homem. O primeiro casamento é escolhido pela família, pois seu objetivo é a reprodução. Daí em diante, a mulher pode escolher os demais pretendentes a compor a relação amorosa e fortalecer o grupo. Para Mori, não há nenhuma estranheza em casos como esses, pois a policonjugalidade é comum especialmente em lugares de baixa densidade demográfica em que há uma assimetria dos gêneros. Se no local há mais homens do que mulheres, a poliandria faz sentido como prática cultural. Há também lugares em que as mulheres mais velhas, que não podem engravidar, desposam mulheres mais novas para que dividam o marido com elas, como um estímulo à procriação. De todo modo, é importante notar como os tipos de relação possíveis são marcados pela cultura. E há tantos caminhos para amar quantos forem os modelos políticos e sociais. Sheikh Anta Diop relata que, no contexto africano, desenvolveu-se um formato de ganha-ganha. Nele, as relações necessitam envolver os atores sociais e prover um benefício a todos eles, de modo que, para um ganhar, ninguém precisa perder, muito pelo contrário, há sempre algo para todos aprenderem. Isso se reflete no amor policonjugal, que tem por natureza o reconhecimento da importância de várias pessoas na aventura de amar, com o princípio de que todos contribuem e se engrandecem, assim como engrandecem a comunidade como um todo. Contudo, é de extrema relevância não confundir a policonjugalidade com a poligamia de haréns, quando um homem poderoso e com status social pode casar-se com um número indefinido de mulheres. Quando falamos em relacionamentos policonjugais, não se trata dos arranjos de sociedades patriarcais nos quais as mulheres têm poucos direitos. Inclusive, na policonjugalidade, é crucial que todas as partes se sintam amadas e respeitadas e, diferentemente de Baioshun, interajam de modo colaborativo. O que a policonjugalidade nos ensina é que o amor não se trata de posse ou submissão. Amar só é possível em um relacionamento cultivado pelo bem-estar, pela satisfação individual e a comunitária, no qual todos inclusive as sociedades são corresponsáveis pela experiência amorosa. Dentro dessa cultura, e a eficácia da monogamia que é posta em xeque, já que há menos indivíduos colaborando com o amor e nem sempre duas pessoas bastam. Assim, se há desarmonia em um casal monogâmico, pode ser que, em vez de quebrar laços, fosse interessante incluir um cônjuge homem ou mulher que traga o que está faltando. Reduzir um relacionamento a dois pode acabar por enlouquecer ou sobrecarregar as partes, o que impacta a vida dos outros ao redor. Aprendemos com a mitologia iorubá que a combinação dos oris cria um estado equilibrado, o que por sua vez é indispensável para relacionamentos harmoniosos em toda a sociedade. O amor policonjugal facilita essa combinação, já que favorece a equalização dos 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Os mitos de Oxum e seus 3 pretendentes e de Xangô e suas 3 esposas nos ensinam que, em um contexto em que há desequilíbrio demográfico, número maior de homens ou mulheres, é preciso aprender a ter um relacionamento afetivo colaborativo, pensando no bem comum da sociedade como um todo. Mas não devemos nos ater a questões demográficas, mesmo quando o desequilíbrio de gênero não é uma questão. Há culturas que possibilitam tanto a monogamia quanto a poligamia, e as relações poliamorosas podem ser boas aliadas da harmonia e do equilíbrio da comunidade. A experiência africana nos ensina que o amor não é próprio da dimensão individual ou da realidade de um só casal. Ele diz respeito a todos, pois permite o compartilhamento de experiências. Em outras palavras, amar não é da ordem da posse, mas da troca. Assim como um pai pode ter vários filhos e amar a todos, assim como uma avó pode amar todos os seus netos com igual intensidade, é possível que uma mulher ou um homem tenham vários cônjuges a quem dediquem igual afeição. Num contexto geral de bem-estar, não há lugar para desejos individuais, o que também significa dizer que a monogamia nem sempre é o melhor caminho. Bem diferente do que um capricho pessoal, o amor policonjugal é uma escolha afetivo-política que diz respeito a toda uma comunidade. O amor é,
Assim, um exercício de manter a vida pessoal e coletiva em equilíbrio.